Porão da Rua do Grito, que é seu primeiro longa. Eu queria entender um pouco assim, como que essa história nasceu pra você? Qual que é a sua relação pessoal com ela? Porque isso é um tempo também, né? Desde a ideia, roteiro, enfim, até chegar no set, muito tempo antecede esse momento de chegada no set. Ele não tinha nascido necessariamente como gênero, como eu falei, mas eu tinha uma inquietação sobre a história desses dois irmãos que vivem num porão, né? Eu cresci no bairro do Ipiranga, tem lá muitos sobrados, muitas casas que tem porão. Eu vivi uma infância, um imaginário de poltergeist, de porão, então assim, tinha esse lugar simbólico do que está por baixo, né, o que está inconsciente numa casa, então tinha essa primeira matriz, e a relação desses dois irmãos, né, que veio muito de uma história pessoal minha. Eu perdi meu irmão quando eu tinha 10 anos, ele tinha 8, então eu cresci elaborando esse luto durante mais de 10 anos, e no meu imaginário meu irmão cresceu junto comigo, ainda eu continuei mantendo uma relação imaginária mesmo, de sonho, onírica com esse meu irmão até hoje. Ainda bem que eu consegui ir para frente, mas eu podia ter ficado para trás na vivência desse luto, né? Eu podia ter congelado, né, numa determinada dor, e isso poderia ter transformado toda a minha vida. Quando eu escolho esses dois irmãos presos numa casa, órfãos de pai e mãe, aos cuidados da avó, teve muito esse movimento, né? Eu quero trazer esse imaginário de alguém que fica preso no porão, nas suas fantasias do porão, na sua dor no porão, e de alguém que quer sair. Na construção do roteiro, eu fui, junto com a Michelle Ferreira, me aproximando de outras referências fabulares. Aí entra Joãozinho e Maria, enfim, as histórias dos irmãos Greens é bem cabulosa, não sei se você já leu, tipo, um negócio louco, né? Tem essa questão também de sair da puberdade, da essência do masculino, do feminino, como é que lida com a dor, é bem interessante. Eu fui entendendo, em algumas versões da história, que eu poderia ir para um caminho realista, que seria bastante sufocante, e que se distanciava da própria coisa meio fantasiosa, imaginária, que eu mesma vivi da minha trajetória. Foram acontecendo essas ligações, assim, e aí, quando a gente foi filmar, 2 semanas a gente já estava em pré-produção, quase pintando a casa, estourou a pandemia. Parou o filme, eu tive que readaptar o roteiro, então era um outro roteiro, naquela ânsia, né, é meu primeiro longa, eu quero fazer, se eu não fizer agora, eu não sei quando eu vou fazer, nananana. Teve naquele contexto uma coisa que o audiovisual estava parado, estava todo mundo desesperado, e aí o porãozinho se encaixava como uma espécie de laboratório para esse desafio, para as pessoas retomarem a filmar. Então ele foi até tipo um modelo de protocolo de pandemia da Cine, porque, né, eu tive que adaptar o roteiro para passar tudo dentro de uma casa. No fim, depois eu achei até que foi bom. Não era só dentro da casa no começo. Eu fiquei com essa dúvida. Não. Então, no fim, até achei que essa coisa claustrofóbica até contribuiu para a fábula e para a coisa do filme. Foi muita loucura, né, Joy? Porque imagina, estreando no longa-metragem, é diferente de um média-metragem, porque, né, é um fôlego maior. Num filme de gênero, que também são códigos que você tem que entregar. Eu brinco com jumpscare e tal, quis entregar isso, porque era uma meta minha do que o público está acostumado, né, que consome esse gênero. E ainda com essa missão de retomada do cinema audiovisual, dos trabalhadores, estava todo mundo desesperado, então com um protocolo, foi o primeiro, que foi, acho que, filmado em São Paulo, muito rígido, mas muito rígido mesmo, onde não podia realmente nem se encostar, não podia ter mais de 3 pessoas no set. Então foi um lab ali também de tecnologia, de ter câmera remota, de uma série de coisas, né, que foi, tipo, experimental nesse projeto. E como foi seu processo para chegar no elenco? O Didio, o Giovanni Lorenzo, eu tinha trabalhado no Desalma. Então, logo quando eu já bati o olho, na primeira vez que eu vi ele, que aliás foi saindo do avião, né, a gente chegando, primeira reunião da Globo, ele é de São Paulo também, e eu vi esse menino de costas, andando de costas.
Aí eu não tinha visto o rosto dele, ainda fiquei olhando e falei, gente, ele parece o personagem do filme que eu quero fazer, ele parece. Quando ele olhou pra mim, parecia aquela coisa mágica de dorama, parou o tempo. Congelou. E aí, na hora, né, ouvindo a minha mestra, Suzana Amaral, um anjo assopra no teu ouvido e você sabe que é. Aí eu olhei, eu senti na hora, eu falei, é ele. Mas eu preciso ver se ele é bom ator, né? Aí, enfim, aí a gente passou pelo processo de desalma, eu vi ele atuando, nananã, e aí eu falei, ele é bom ator, então é ele mesmo. E a atriz, ela é do CPT. Então, em determinado momento do processo, eu falei, eu tive uma pessoa que passou o bastão, né? Que era do teatro, que foi a Suzana Amaral, que me pegou do teatro e me levou para o cinema, então me senti nessa missão. E além disso, também para mim foi muito importante ter alguém que tinha a mesma formação que eu para dialogar, né? E as crianças do filme, que também foi um processo, a gente já tinha escolhido pelo menos isso antes da pandemia estourar, mas imagina ensaiar com as crianças presas 5 meses em casa por conta da pandemia online. Nossa. Todos os ensaios foram online, a gente só tive um ensaio presencial. Com todo mundo. Tipo, um momento muito particular, né? Eu cresci perto da Rua do Grito. E criança ainda, 5, 6 anos, antes mesmo de saber da história do Brasil, né? E vivendo, né, no dia a dia com essas imagens icônicas, né? O Dom Pedro. Eu ia lá no museu e ficava vendo o túmulo do Dom Pedro II, era um negócio no porão ali do monumento. E aí tem uma rua que se chama Grito, que a gente passava e ficava gritando, e eu, o que é isso? Grito, né? O grito do Ipiranga. Depois eu fui, né, elaborando, mas é louco, né? Porque a história do Brasil tem elementos muito, né, horror, né, de filme de horror, né, tipo, o grito, a Rua do Grito, ele deu o seu grito. Depois a gente descobriu que não era nada disso a história, né? Tinha essa tentativa de relacionar, né, com elementos da nossa história, mas isso ficou bem subliminar no filme em si. E essa experiência também, né, de crescer, né, o bairro de Ipiranga é um bairro bem, né, conservador, de crescer presenciando situações de violência doméstica na rua, dessa questão, né, muito forte do machismo, dessas mulheres oprimidas, enfim, que foi o contexto onde eu cresci, década de 80, de 90, né. Mas o filme tem uma coisa, isso que você trouxe de, talvez não ficou tão assim, mas algo que eu, de cara pra mim já tá muito estabelecido quando eu assisti, foi muito essa coisa da transmissão, sabe? Entre, não gerações, mas assim, como a casa também, ela comporta... Contamina. E a casa, ela comporta esses processos que, assim, você não resolve de uma geração para outra. E aí tem uma fala também do garoto que ele... a história de vender a casa, mas vocês estão aqui há muito tempo. Minha família tá aqui há 300 anos. Então, tipo, meu tataravô construiu. Sabe? Então, já estabelece muito essa coisa dessa genealogia e de processos familiares que podem se confundir com os processos históricos em maior ou menor grau. Mas isso que você trouxe, né, do conservadorismo e tal, e a gente vê que não se resolve, assim, não é né, de pai para filho, né, não vai, essa questão, ela é muito estrutural e ela eventualmente vai durar 500 anos. Então é meio isso, entendeu? Não, a gente vê ainda muita história, né, apesar de toda essa luta, a gente começou a conversa falando sobre isso, né, dessa questão de destacar, a questão da mulher no mercado de trabalho, na sociedade, nos preconceitos, e isso perdura ainda, né, olha a quantidade de feminicídio que a gente tem nesse país, apesar, né, de ter leis, Maria da Penha. Então, assim, é realmente debate estar chocante, desse debate estar em voga, da mulher agora ser ouvida, ainda perdura e vai perdurar ainda durante muito tempo. Então, que bom, você capturou isso. Faz tempo que eu não vejo o filme, mas tinha também essa questão de como romper esse ciclo, se é possível romper o ciclo da violência, né? E de que maneira, né? E essa questão da casa que conserva, né, um lugar de acolhimento e ao mesmo tempo de prisão, né, porque o garoto não consegue nem enxergar outra possibilidade que não seja reproduzir o comportamento a qual ele foi criado, e isso, né, a gente vê aí direto, né, como romper, né, então é essa discussão da machosfera, né, de uma reprodução de comportamento que por mais que a gente esteja falando disso
isso esteja na roda, esteja em pauta, ainda, né, ainda tá grudado no DNA do que a gente se entende como brasileiro, né? Então é chocante. Eu cresci numa família nesse sentido, né? De um pai alcoólatra, que reproduzia provavelmente comportamentos do pai dele, dos avós dele. Um ciclo de violência que não se rompe ainda, né? Vamos ver quando vai se romper. O Clube das Diretoras é a maior comunidade dedicada a mulheres no audiovisual. Apoiamos todas as etapas da sua jornada, da formação criativa e técnica ao desenvolvimento de uma carreira com propósito e visibilidade. Reunimos os melhores profissionais do setor para oferecer aprendizado com profundidade, relevância e impacto, sempre com um olhar sensível, plural e transformador. Aqui você encontra um ambiente acolhedor e colaborativo, com cursos, palestras, entrevistas exclusivas, networking qualificado e conteúdos especializados. No clube, você tem acesso a caminhos, ferramentas e conexões que fortalecem sua trajetória. Entre para a comunidade, assista ao videocast completo e junte-se a uma revolução que está ressignificando o audiovisual, com mais diversidade, histórias e futuro.